Oi, gente! Na aula de hoje, nós vamos aprender mais uma forma de importar os documentos fiscais, os XML, no sistema Fortes Contábil. Na outra aula, nós fizemos um exemplo, do robô que pega os documentos direto do Fortes Doc e importa na Fortes. Hoje, eu vou mostrar para vocês a importação através do CIEG. Lá no CIEG, onde nós vimos também na outra aula, que ele também salva arquivos XML, quase da mesma forma que o FortesDoc, mas ele tem algumas outras particularidades. Aqui a gente usa os dois sistemas, para um suprir as necessidades que o outro não tem. Lá no CIEG, eu já baixei os documentos, os XMLs, e salvei aqui nessa pasta. A gente aqui na Evicom tem uma pasta específica do robô, onde a gente salva os documentos em que ele deve pegar e ele salva os relatórios em que a gente vai precisar. Eu tenho aqui essas notas, e eu vou ensinar para vocês como fazer com que o robô faça isso. Aqui no ambiente da robotização, eu vou procurar o robô de importação de NFS. Ele é um outro tipo de robô, Na Forte nós temos vários robôs, cada um faz uma atividade específica. Eu vou usar esse de importa NFSE. Todos os robôs eles têm uma configuração inicial, onde a gente só faz essa configuração uma única vez, que é quando o cliente chega aqui no nosso escritório, a gente já deixa tudo pronto, apontado as pastas, para que todo mês rode de forma automática, na data em que a gente disser que o robô deve fazer, e o horário, e também o computador, A gente também fala qual o computador em que ele vai realizar essa tarefa. Aqui na Evicom nós temos um computador específico também para isso. Então, após configurado o caminho da pasta em que os documentos, os XMLs estão salvos, a gente somente dá o comando para o robô executar agora a tarefa. E aí, ao dar início, a gente precisa soltar o mouse para que não atrapalhe a execução do robô. Ele já encontra o caminho em que é realizada a importação dentro da Fortes. E também já encontra o caminho de onde está a pasta dentro do computador em que ele está realizando essa atividade. Após realizada a importação dos documentos dentro da Fortes, a gente dá o comando para o robô salvar os relatórios em que a gente precisa analisar. Andresa, eu preciso colocar primeiro o robô das notas e depois colocar o robô para salvar os relatórios? Não, a gente pode criar um processo e dentro desse processo colocar tanto o robô de importação dos documentos como o robô de salvar os relatórios, que ele já faz tudo junto em uma só atividade e sai até mais rápido, para que a gente chegue no dia seguinte aqui no escritório e já tenha a tarefa pronta para só analisarmos. Eu vou ensinar para vocês como que faz para o robô salvar o relatório. Eu vou usar como exemplo aqui, já que a gente está falando de notas de serviço, eu vou usar o robô de listagem das saídas do ISS. É somente selecionar ele e executar, porque ele não precisa eu apontar uma pasta em que ele vai salvar esse relatório, porque a gente já tem uma configuração geral dos robôs em que tudo que é relatório ele salva dentro da tal pasta que a gente tem aqui no nosso computador só de tarefas do robô, Então a gente precisa selecionar o robô e aí executar agora. Pronto, ele já está iniciando o processo, para dar início à tarefa de salvar o relatório. Ele mesmo coloca lá a data, porque ele sabe automaticamente que a gente apura o imposto no mês posterior à competência. Então, aqui ele já salvou, ele nos deu o feedback, de status sucesso.
ele fala o caminho em que foi salvo o relatório e agora a gente vai conferir. Vou lá na pasta em que ele disse que está salvo, né? Que é aqui na Fortes, Arquivos, Transitória, Fiscal, Robô. Procuro a empresa, porque ele salva, tem uma configuração de salvar aqui, ele separa por empresa e por competência. Como nós estamos no mês 9, ele vai salvar o relatório dentro de uma pasta com a descrição do mês 9. Mas o relatório em si, ele é da competência 8. Tá aqui o relatório salvo, né, com as notas em que ele importou, valor total, e aí é disso que a gente precisa, né, para analisar e fazer a apuração do Simples Nacional. Então, gente, essa foi a aula de hoje. Conto com vocês nas próximas. Se surgir alguma dúvida, pode perguntar no grupo que eu estou lá e vou lhe ajudar quanto a isso.